Livro de Números, capítulo de número 2. Título do capítulo: A ordem das tribos no acampamento. Verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo. Verso 2. Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, já ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Verso 3. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Verso 4. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 74.600. Verso 5. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Suar, será príncipe dos filhos de Issacar. Verso 6. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 54.400. Verso 7. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. Verso 8. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 57.400. Verso 9. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo seus esquadrões, estes marcharão primeiro. Verso 10. A bandeira do exército de Ruben, segundo seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Eleazur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. Verso 11. E o seu exército, e os que foram contados deles foram 46.500. Verso 12. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Surizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. Verso 13. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 59.300. Verso 14. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. Verso 15. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 45.650. Verso 16. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Verso 17. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Verso 18. A bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões estará para a banda do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Verso 19. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 40.500. Verso 20. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. Verso 21. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 32.200. Verso 22. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideoni, será príncipe dos filhos de Benjamim. Verso 23. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 35.400. Verso 24. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. Verso 25. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo seus esquadrões,
e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. Verso 26. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 62.700. Verso 27. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. Verso 28. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 41.000. Verso 29. Depois a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. Verso 30. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 53.400. Verso 31. Todos os que foram contados no exército de Dan, foram 157.600, estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Verso 32. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Verso 33. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 34. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais.